Olá, turma do primeiro B, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, porque eu estou ótima, ainda mais agora que estamos aqui, né? Bom, hoje eu vou começar a aula fazendo algumas observações. Parabéns aos que estão fazendo as atividades, eu tenho recebido atividades de vocês. Parabéns, continuem assim. Aos que não estão fazendo, deixo um alerta. Esse ano será diferente do ano 2020. A Secretaria de Educação esse ano colocou para nós, professores, fazermos o registro de frequência de vocês. Isso mesmo, o diário, uma chamada. Mas nós não estamos dando aula presencial, então não temos como fazer chamada todos os dias. Então, qual será a chamada de vocês? Simples. Quando vocês fazem atividade, devolvem para o professor, essa é a chamada de vocês. Essa é a presença de vocês. Então, fiquem atentos a isso. Façam as atividades, porque ela, além de valer nota, esse ano vai contar para a aprovação de vocês, né? Porque você vai ter que ter a frequência, né, a participação que vai provar a sua participação das aulas e as atividades realizadas, tá bom? Então, não deixem de fazer as atividades. Entreguem. Hoje eu regularizei, não foi? Estou postando a aula na terça-feira direitinho, no horário certinho, né? Para que vocês possam ter tempo de fazer a atividade e me entregar até a sexta-feira, para que eu possa corrigir no tempo certo, que a gente regularize esses horários. Se tiver qualquer dificuldade, qualquer alteração, quinta-feira, de 2 às 5 da tarde, eu estarei à disposição de vocês. É só falar comigo no zap particular, né? Naquele zap que vocês mandam atividade. Fala comigo que eu vou responder. Essa quinta-feira vai ser tudo tranquilo para isso, tá bom? Façam isso, por favor. Hoje eu deixei para casa, na semana passada, aí com vocês, uma atividade sobre tipos de linguagem. Nós vimos os diferentes tipos de linguagem. Vimos que temos linguagem visual, gestual, oral, escrita, tecnológica, científica, corporal. E eu pedi que vocês me mandassem um exemplo de cada uma dessas linguagens. Achei ótimo que quem me mandou, a maioria desenhou. Pois é, eu dei a possibilidade de vocês desenharem. Quem encontrou para pesquisar, que teve gente que me mandou também coladinha, ótimo. Mas quem não encontrou, não deixa de fazer atividade, gente. Faz, pesquisa e faz na mão. Dá tudo certo do mesmo jeito. E eu aceito, tá bom? Então eu trouxe aqui, eu fiz o meu trabalho. Eu trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui a minha parte. Vou mostrar para vocês as imagens que eu peguei como exemplo dos tipos de linguagem. E aí vocês vão ter que me dizer quais são os tipos de linguagem que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira foi essa aqui, ó, gente. Deixa eu ver. Agora dá pra ver. Estão vendo aí? Peraí, deixa eu colocar assim. Ai, meu Deus, peraí. Agora. Os pais falando: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E o menino, olha como ele responde: não é verdade. E a cara, né? Então, que tipo de linguagem nós estamos apresentando aqui? Visual, gestual, oral, escrita, tecnológica, científica ou corporal. Que tipo de linguagem eu estou apresentando aqui? É a que predomina, tá, gente? Eu poderia dizer escrita, porque está escrito, mas qual é a predominância? O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Para a linguagem tecnológica, a linguagem das abreviaturas, né? O chamado internetês. Olha aqui o exemplo. Gente, eu ainda me lembro. A primeira vez que eu fui dar aula no ensino médio. Eu peguei uma turma de primeiro ano e aconteceu exatamente isso. Olha. Meu aluno escreveu uma redação e na redação ele escreveu não assim. Eu fiquei tão chocada. Eu disse, meu Deus, ele não sabe escrever a palavra não. Aí depois eu disse, não, um aluno de primeiro ano, não é possível que ele não saiba escrever a palavra não, tem algo errado. Aí foi que eu fui me inteirar das salas de bate-papo, da questão de que era mais fácil escrever não dessa forma, maior,
do que apertar o shift para fazer, colocar o acento, né? Que a depender se for computador nem precisa, mas se não for, demora mais. Então, para não perder tempo, as pessoas fazem o não assim. A mesma coisa do né? O com H. É por causa disso, para não perder tempo colocando o acento, não perder tempo na digitação. Então, a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocada. Então, é uma linguagem própria da internet, é uma linguagem um tipo de linguagem tecnológica. Vamos para o meu segundo exemplo. E agora? Que tipo de linguagem é essa? Estou colocando assim de bandinha para vocês verem, porque de frente não está dando. Que tipo de linguagem é essa? Uma placa. Proibido o quê? Falar, gritar, falar alto. Que tipo de linguagem é essa? Visual. Linguagem visual. Olha lá, uma placa diferente, né? Eu achei outra placa também aqui, mas eu coloquei logo para não atrapalhar vocês, certo? Assim, para vocês serem criativos na resposta. Olha lá, né? É uma linguagem visual, certo? Proibido estacionar, tá? Aqui outra, ó. Aqui é proibido fumar também tinha aqui, mas ela não apareceu. Peraí, toda foi. Agora vamos lá, outro tipo de linguagem. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Que tipo de linguagem nós temos aqui? Observem. Com a mão no queixo. Observem bem, viu? Olha a carinha dela. Coisa assim. Ela está em 3 momentos diferentes. A gente observa, olhando, né, que ela está em 3 situações diferentes. Aqui meio tristonha, chateada. Aqui pensativa. Aqui um pouco mais segura de si. Que tipo de linguagem é essa? Assim, que olhando para a pessoa a gente consegue desvendar. A linguagem corporal. Muito bem, gente. Agora, a linguagem oral e escrita, oral das conversas, escritas da parte escrita, né? Eu vou colocar um exemplo aqui de linguagem oral, já para a gente começar o nosso assunto novo. Essa eu resolvi botar aqui na tela. Veja só que interessante. Diz assim, o gaúcho e o mineiro. Na minha terra só tem macho. O outro diz, olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea. E nós tá achando é bom demais. Né? Então, é exemplo de uma linguagem oral, porque eles estão num diálogo. Porém, observem. É uma linguagem oral que assim a gente conhece muito. Ou tem algum termo aí que é mais diferente? Tem o termo bom, né? Bom. E nós tá achando bom, é bom demais. Se vocês assistiram o Big Brother Brasil, se vocês assistiram a participação enquanto o Rodolfo estava, o diálogo de Rodolfo e Caio, que é o amigo dele, né, era bem interessante. Porque eles estavam sempre falando, né, usando termos, né, próprios da região deles, que eles são de Goiás, próprios de lá. E era bem curioso da gente ouvir, que às vezes a gente não entendia quase nada, né? Só deles se chamarem de Bastião, né? Bastião, um chamava o outro de Bastião, já era um termo próprio da oralidade, porém da oralidade da região deles, certo?
Eu coloquei, inclusive, vou colocar aí para vocês um trechinho de um diálogo, né, deles dois, uma participação deles dois no Big Brother. Eu quero que vocês observem. É um exemplo de uma linguagem oral que eu coloquei aí para vocês, mas eu quero que depois vocês me digam se vocês entenderam o que eles estavam falando, certo? Vou colocar aí para vocês agora, prestem atenção. Isso aqui ainda vai pegar fogo. Ai, Você acha que acabou aquelas Acabou, bolaiadas, bosta. aquelas bate-boca, aquele role de Globo da Morte, o trem de gás de pau quebrando, gás de pau quebrando, moto estralando, escapamento estourando e trem, o cano vermelho, não, colhedeira passando por riba de semente, gastanha na boca, estaca de pau e quebrando os dentes tudo, rebentando arame. trator trabalhando com moicabana, até fundo de motor, biela batendo, engrenagem penando, câmbio de trator engastalhando, cavalo pulando, vaca entrando no meio de roça, só começando. Viram a conversa dos dois? Entenderam alguma coisa? Uma coisinha ou outra dá pra gente entender, né? Mas a gente observa que há todo um jeito deles usarem a oralidade deles, né? Sobre isso que a gente vai falar aqui, que são as variações linguísticas. Vamos falar já. O último tipo de linguagem que eu coloquei aí para vocês, né, que eu fiz, da minha atividade que eu fiz, né, para dar exemplo assim para quem não fez, vou colocar agora, que é a questão, vou dizer aqui, da linguagem científica. Observem, eu vou ler o trecho para vocês, viu? Não existe, por exemplo, nenhum método imunoquímico para a detecção de fungicidas DTCS15 e o método oficial cujo limite de detecção LD é muito elevado para monitoramentos ambientais de 0,4 mg L-1. É baseado na análise espectrofotométrica do CS2, derivado da decomposição ácida. E aí vem mais. Então, é um texto que fala com termos químicos, né, próprios, eu não sei que substâncias são essas, mas é uma linguagem científica, certo? A linguagem escrita, essa daqui que nós temos, né, que é expressa com códigos. Pode ser em português, em inglês, em qualquer uma, mas é expressa com códigos. Até aquela linguagem árabe é uma linguagem escrita, tá? Então, aí, depois que vocês assistiram ao trechinho de Caio e Rodolfo, né, nós percebemos que eles se comunicam muito bem. Ah, professora, mas eles falam muito errado. Não é que eles falam muito errado. Eles empregam variações linguísticas. Gente, variações linguísticas é a maior riqueza que um lugar pode ter. Isso significa que a história se renova, a língua se renova, a língua traz inovações de acordo com a evolução da história. Então, quando a história de um lugar evolui, a língua evolui junto com ela. Surgem novos termos, novas expressões. Lembra que quando falamos de gírias, eu disse que gírias eram coisas atuais, que indicam que existe população jovem em algum lugar? Pronto, é exatamente isso. Então, as variações linguísticas, tirem um print aí da tela para vocês copiarem, deixa eu botar mais pertinho. Tirem um print aí, por favor. Ok? Tiraram? As variações linguísticas são as formas que uma língua se modifica dentro do seu próprio sistema. Não é que a língua vai mudar para ser outra, não. Mas ela vai ter modificações em alguns termos. Termos que significam uma coisa passam a ter mais de um significado. Ou termos surgem, né? Poxa, a gente tem um exemplo disso, gente. A palavra empoderamento. Até um dia desse ninguém falava empoderamento, gente. Quando surgiu a questão do empoderamento feminino, aí surgiu o empoderamento de tudo. A pessoa precisa ter empoderamento financeiro, empoderamento. Outra palavra também que surgiu com todo gás foi resiliência, né?
Eram palavras, resiliência já existia, empoderamento passou a existir, mas resiliência, ela tomou assim um pé, ela é uma palavra que quase não era falada, era mais em termo religioso, né? E agora tudo, você precisa ser resiliente, você precisa ser resiliente, né? Que é como se fosse uma fênix, você precisa se reerguer, se transformar, se modificar, se reconstruir. Então, essas variações acontecem, né, dentro da própria língua, tá? Assim como outros termos que a gente usa até para gírias mesmo. São termos que já existem e a gente usa em outras situações. Nós colocamos ali, na semana passada, falamos de um exemplo. Eu tô de boa. Ah, eu tô de boa, né? Ah, na música, eu tô de boa. Certo, eu tô de boa. Boa, a gente conhece, é um adjetivo. Mas essa expressão, eu tô de boa, quer dizer que eu estou bem, né? Estou tranquilo, né? Tô suave, né? Suave na nave, quer dizer que eu estou bem, né? Então, são expressões que já existiam e que tomam outro contexto, são adequadas em outras situações, certo? Então, essas modificações podem ter influência histórica, geográfica ou sociocultural. Histórica com a evolução da história, a evolução da humanidade, né? Geográfica, quando você tem influências de um país no outro, e sociocultural, que é justamente desse contexto, né, que o momento pede. Bom, um exemplo de evolução histórica que nós temos da língua é a palavra você, né? Você é uma palavra que evoluiu assim grandemente com o passar do tempo. Nos primórdios, as pessoas se dirigiam por vossa mercê. Depois esse vossa mercê se tornou vós me ser. Depois esse vós me ser, né, se tornou o você. Em alguns lugares, como vocês viram aí, já se diz o ser. E hoje em dia, nós vamos falar um com o outro. Você vai à escola, você vai assistir aula, você vai fazer atividade, ser. Não é? Na rapidez, na oralidade, nós acabamos falando ser. Então, a palavra você é uma prova da evolução histórica da língua. Que com o passar do tempo, a palavra, as pessoas começaram a ficar com menos tempo disponível e, sendo assim, reduziram a palavra cada vez mais. De influência geográfica. Os países que são dominantes influenciam os países, os países que têm economia dominantes influenciam os outros. Então, por exemplo, hoje em dia, nós falamos tudo, acho que 90, de 4 frases que falamos, 2 têm termos em inglês, né? Eu falei aqui nesse instante uma. A gente ficava com preguiça de apertar o shift, todo mundo sabe qual é o botão shift do computador, né? Caps Lock, se eu falar, você sabe que é aquela teclinha de colocar a letra maiúscula, né? Então, existem termos em inglês que a gente fala assim, que nem tá percebendo, mas tá falando inglês. Ah, dê um like. Entre lá e dê um like. Pronto, eu digo, entre lá no meu canal e deixe seu like. E você já nem percebe mais que like é um termo em inglês. Então, a língua inglesa é considerada uma língua mundial, global. Se você sair daqui, de Aracaju, e ganhar uma viagem e for lá para Dubai, que fala árabe, se você chegar lá e falar inglês, as pessoas que estão lá vão lhe entender. Por quê? O inglês é uma linguagem dominante, global. A pessoa fica, mas eu não preciso aprender inglês, não vou viajar. Sim, você não tem celular, não? Não mexe em rede social, não faz download, não dá um like, não manda um direct, no caso o direct, não manda não acredita. Certo? Então, isso tudo está em inglês. Então, a gente precisa conhecer a língua inglesa, valorize o inglês também. E a sociocultural é essa, né? O que está importante, o que está assim, dominando o momento, gera influências, né? Então, a gente vive um momento de combate ao preconceito, defesa das minorias. Então, termos como empoderamento surgiu, como resiliência surgiu, né? Isso porque é a variação sociocultural, é a influência sociocultural.
Então, quais são os tipos de variações linguísticas que a gente vai comentar aqui? Regionalismos, gírias, estrangeirismos, evolução da língua, esqueci de colocar um aqui, neologismos. Tá? Hoje eu vou comentar neologismos sobre alguns e na próxima aula a gente continua para não ficar um vídeo muito grande, que eu tô achando que já vai ficar enorme. Então, o que são os regionalismos? Vou falar só sobre eles hoje, tá? O regionalismo e gírias. O que são regionalismos? A expressão da fala de Rodolfo e Caio, né? Eles usam termos que para eles é extremamente comum. Para nós daqui não é tanto, né? Por quê? Porque são termos regionais, da região deles, né? Então, esses termos são comuns para eles. Para nós, não. Assim como se a gente chegar falando com as nossas expressões, oxe, deixa disso, né? Af, Maria, vixe, Nossa Senhora, né? No mangue não, né? Então, essas expressões acabam causando um determinado choque, né? Em quem não conhece a cultura nordestina. Um exemplo disso, pronto, voltando lá à casa do Big Brother, né? Se você assiste o Big Brother, assista. E adoro ver essas coisas que eu estou passando para vocês. Outro exemplo que teve uma polêmica de um cuscuz, porque nós temos também 2 nordestinos lá, que é Gil e Juliette, e eles falaram a polêmica do cuscuz, que um tentou fazer o cuscuz, não sabia o que era, achava que era uma farinha normal, e não sabia como se preparava. Então, por quê? Porque é regional. Então, os regionalismos existem termos que são típicos de cada região, né? Como essa questão daquela tirinha que eu botei aí para vocês, daquela charge, que fala o bão. Bão é próprio do mineiro, né? Ele fala essa questão do bão, é bom demais, trem bom, certo? E a gíria já falamos. As gírias são as marcas de falas próprias dos jovens, né? Existem gírias, se vocês forem pesquisar, gírias da década de 70, 80, 90, 2000, e gírias que se repetem, né? A palavra massa, o termo massa, é um termo que assim é da época dos anos 90 e permeou agora até o ano 2000, né? Já uma expressão tô pistola, né? É uma expressão típica agora dos anos 2000. Então, gírias provam que a sociedade se renova, que tem juventude dentro da sociedade, certo? Vou deixar a atividade aí no vídeo. Na próxima aula a gente explica estrangeirismos, evolução da língua e neologismos, ok? Faça a atividade, hein? Tchau, tchau.